Olá, meus queridos! Tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E aí, como foi o final de semana? Tudo bem? Eu espero que sim, espero que você esteja preparado para mais uma semana com aulas super legais. Se essa é a primeira aula que você está assistindo hoje nós temos duas aulas, tá bom? Uma aula de língua portuguesa, que é essa, e uma aula de matemática. Então, depois que você assistir essa aula de língua portuguesa, não esqueça de voltar lá na sala virtual e assistir a aula de matemática. Tem um jogo super legal hoje na aula de matemática, hein? Tenho certeza que você vai gostar. Na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer as páginas 50 e 51. Então, pegue o seu caderno de língua portuguesa, abra na página 50, separe seus materiais, um lápis bem apontado, uma borracha, se acomode em um ambiente organizado, tranquilo, desligue a televisão, desligue o videogame. Se você estava brincando com algum brinquedo, guarde o brinquedo e vamos agora à nossa aula. Bom, você já conhece o alfabeto, não é mesmo? Você já conhece o alfabeto, você já conhece quais são as vogais e quais são as consoantes, você também já aprendeu a letra cursiva, você também já conhece quais são as letras maiúsculas e minúsculas. Eu sei que tudo isso vocês já sabem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o uso das letras maiúsculas e minúsculas, tá bom? Um pouquinho sobre as letras maiúsculas, certo? Nós temos que escrever em letra maiúscula quando nós vamos escrever um nome próprio. Então, por exemplo, o meu nome, Daniela, é um nome próprio, é o meu nome, eu sou conhecida assim. Então, o D de Daniela tem que ser em letra maiúscula. Mas se você tem uma cachorrinha e o nome dela é Fifi, é o nome da sua cachorrinha, é um nome próprio também. Então, o F de Fifi também, primeiro F, tem que ser em letra maiúscula. Nós também temos que usar letra maiúscula em nomes de países, cidades e lugares. Então, quando eu vou escrever Brasil, o B tem que ser em letra maiúscula. E também para iniciar uma frase. Então, toda vez que tem um ponto final e eu vou iniciar uma frase, a primeira letra tem que ser maiúscula. E a letra minúscula eu vou usar para escrever os objetos, por exemplo, cadeira, mesa, lápis, borracha. Aí eu escrevo tudo em letra minúscula, ok? Na página 50 do seu caderno, se você ainda não abriu, abra. Nós temos uma atividade. Nesse caderno, nós estamos conhecendo histórias muito legais, não é? E também estamos conhecendo personagens incríveis. E por falar nisso, que tal criar um nome próprio para cada personagem da história O Grande Rabanete? Legal a história do Grande Rabanete, não é mesmo? Com ela nós aprendemos a importância do trabalho em grupo. Muitas vezes nós precisamos de ajuda das outras pessoas e não tem problema pedir ajuda, né? Lembre-se de que os nomes próprios são escritos com as letras iniciais maiúsculas. Vamos lá. Então você vai agora inventar um nome para os personagens da história do Grande Rabanete. Tem um personagem que já tem nome, que é o Totó. Vejam que o T, a letra inicial de Totó, está escrita em letra maiúscula. Eu vou começar aqui. Por exemplo, que nome você daria para o vô? Eu daria o nome de Paulo. E olha só, o P é maiúsculo, ok? Então, você vai escrever um nome para a avó, um nome para a neta, um nome para o gato, um nome para o rato e um nome para a minhoca. Mesmo o nome dos animais, a primeira letra tem que ser maiúscula, porque é o nome que você está dando para eles. É um nome próprio. Então, quando nós vamos escrever um nome próprio, a letra inicial tem que ser
maiúscula, ok? Então, agora pause o vídeo. Essa resposta é uma resposta pessoal. Você pode dar o nome que você quiser. Pause o vídeo, escreva com uma letra bem caprichada. Não esqueça da letra inicial maiúscula. Depois você despausa o vídeo que nós vamos continuar essa aula. Exercício 2, na página 51. Pedro Coelho é mesmo muito atrapalhado. Leia um pequeno trecho do livro que conta suas aventuras. Outra história que eu adoro é a história do Pedro Coelho, que nós já conhecemos também. Vocês lembram os nomes dos irmãos do Pedro Coelho? Olha só, acompanhe a leitura com a pro desse trecho do livro. Flopsy, que é o nome de um dos irmãos, Mopsy, outro irmão, e Rabo de Algodão, que eram coelhinhos comportados, foram passear a estrada para colher amoras. Mas Pedro, que era muito travesso, foi correndo para a horta do senhor MacGregor. Esse texto, esse pedacinho de texto, foi retirado do livro A História de Pedro Coelho. Ops, há algo muito estranho por aí. Onde foram parar as letras maiúsculas de alguns nomes? Ajude Pedro nessa busca, pintando no trecho acima as palavras que deveriam ser escritas com a letra inicial maiúscula. Bom, eu já dei uma dica, né? Eu falei para vocês que os irmãos de Pedro Coelho chamam-se Flopsy, Mopsy e Rabo de Algodão. São nomes próprios. E os nomes próprios nós temos que escrever a primeira letra, a letra inicial, em letra maiúscula. Então, pegue o seu lápis agora, nós vamos circular, tá bom? As letrinhas que precisam estar em maiúsculo e depois você vai colorir. Então, começando aqui, ó, Flopsy, o F tem que estar em letra maiúscula. Mopsy, o M também. Rabo de Algodão, o R, letra maiúscula. Bom, circulamos esses. Mas olha só, aqui, no finalzinho, depois de amoras, nós temos o quê? Isso mesmo, nós temos um ponto final. Todas as vezes que eu tenho ponto final e eu vou iniciar uma outra frase, a letra inicial precisa estar em letra maiúscula. Então, esse M também está errado. Pedro. Pedro é nome próprio. É o nome do coelhinho aqui, ó. Então, também tem que estar em letra maiúscula, tá bom? Então, agora você circula, pause o vídeo, pinte dentro da bolinha que você fez com bastante capricho, faça com calma, faça no seu tempo, tá, pessoal? As aulas gravadas, elas são para que cada aluno possa fazer a atividade no tempo que precisar. Então, se você precisar pausar, você pausa e faz. Se você tiver alguma dúvida, você pode voltar e assistir novamente aquele trecho que você teve dúvida. Muitas vezes a Pro vai estar explicando uma coisa que você também já sabe. Por que você também não pode adiantar? Pode, se for uma coisa que você já conhece, que você já entendeu o que é para fazer e que você já sabe, você também pode adiantar o vídeo, tá bom? Se precisar, pause, depois vamos continuar. Exercício 3, página 51. Em quais situações devemos escrever palavras com letras iniciais maiúsculas? Ah, tenho certeza que muita gente já está aí respondendo, né? Então, nós devemos escrever palavras com letras iniciais maiúsculas quando? Para iniciar nomes próprios, então nomes de pessoas, nomes de lugares como nome de países, estados e também quando nós vamos iniciar uma frase, ok? Então, pause o vídeo agora, responda com uma letra bem bonita e caprichada, não esqueça do parágrafo e, claro, da letra maiúscula, porque nós estamos escrevendo uma frase, no início da frase, a primeira letra tem que ser maiúscula, ok? Exercício 4.
Pedro Coelho tem muitos amigos. Para saber os nomes de alguns deles, pinte os quadros com palavras que devem ser escritas com as letras iniciais maiúsculas. Então, vamos lá. Você pega o seu lápis, faça um X bem clarinho e depois que nós terminarmos de conferir todas as palavrinhas, aí você pode colorir, tá bom? Rabanete. A primeira letra tem que ser maiúscula? Não. Neta. Também não. Jeremias. Sim, porque Jeremias é nome de uma pessoa, então tem que ser J maiúsculo. Josefina. Também, letra maiúscula, J maiúsculo. Severina. Também, S maiúscula, é nome de pessoa, nome próprio. Tomé. Também, o T precisa ser maiúsculo, nome próprio. Horta. Não, horta não precisa. Rato. Também não. E Benjamin? Sim, o B tem que ser em letra maiúscula, letra inicial maiúscula, ok? Então, agora você vai pausar o vídeo e vai colorir com muito capricho, nada de ficar rabiscando, tá bom? Pinte dentro do quadradinho. Pessoal, antes de ir embora, eu gostaria de lembrar vocês, quem ainda não enviou para a Pro a atividade do projeto de atualidades, hoje é o último dia, tá bom? Então, envie a atividade. O que você precisa fazer? Assistir o vídeo do dia 3, que lá tem a aula do projeto de atualidades. Depois você vai escrever um pequeno texto do que você mais gostou da aula e fazer um desenho relacionado ao texto que você escreveu, tá bom? Fotografe e envie para a Pro. Aí estão os endereços dos meus e-mails. Se você ainda não assistiu a aula de matemática, então agora dá uma paradinha, vai beber uma água, estica o corpinho, vai ao banheiro, se estiver com fome, coma alguma coisa, descanse um pouquinho e depois assista a aula de matemática, tá bom? Turma, um beijo enorme para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.